Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, os versículos 17 até o versículo 5 do capítulo 3. Malaquias capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 5. Eu farei leitura, os irmãos estejam acompanhando. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como o derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Quem aqui nunca se sentiu injustiçado, socialmente falando, por algo que aconteceu aí, talvez no seu trabalho, na sua família? Às vezes a gente se sente injustiçado por alguém, por algumas pessoas, e às vezes também a gente se sente injustiçado em relação a Deus. Às vezes a gente enfrenta tribulações e provações que nos levam a questionar se Deus não está sendo injusto conosco. Porque a gente serve ao Senhor, a gente cultua o Senhor, nós abandonamos uma vida de pecado para viver para a glória dEle, graças à misericórdia dEle que nos alcançou. Mas às vezes algumas coisas acontecem conosco que nos levam a questionar a justiça de Deus. Assim como fez o salmista no Salmo 73, quando ele tem mais ou menos a mesma ideia que o povo de Israel, aqui no período de Malaquias, principalmente no versículo 17, estava tendo em relação a Deus. O Salmo 73, o salmista diz que, quando ele faz uma comparação de si mesmo e da nação com os ímpios, parece que os ímpios é quem são os abençoados, e os justos são os amaldiçoados. Porque na casa do ímpio tudo vai bem, ele prospera, ele tem tudo de bom e do melhor, a família dele não enfrenta grandes problemas. E quando olha para a nação de Israel, ele vê problema atrás de problema, dificuldade atrás de dificuldade, provação atrás de provação, e ele começa a questionar: Senhor, eu acho que não vale a pena te servir. Porque parece que a partir do momento que a gente toma a decisão de servir o Senhor, a vida da gente muda, mas para pior. Mas aí quando chega no final, o salmista no Salmo 73 diz assim: até que eu entrei no tabernáculo do Senhor e me atentei
em relação ao fim dos ímpios. Eles serão julgados e condenados eternamente, enquanto o teu povo, que passou momentos difíceis nessa terra, há de ser glorificado. E nós às vezes fazemos esse tipo de questionamento também. Às vezes a gente faz esses contrastes. Talvez você faça isso em relação a um vizinho seu, ou um familiar seu que não é cristão, e você começa a se questionar: poxa, será que vale a pena mesmo servir a Deus, sendo que fulano não serve e vive uma vida tranquila? Este era o grande questionamento do povo de Israel aqui, a justiça de Deus. O povo havia passado por 70 anos de cativeiro babilônico, voltou, estava já em Jerusalém, mas o povo começa a questionar a justiça de Deus, porque eles olham para as nações e vê prosperidade. Israel não era mais aquela nação poderosa que fora antes do cativeiro. Israel, no tempo de Davi, então, expandiu as suas fronteiras, era grande. No período de Salomão, tinha gente que vinha de tudo quanto é lugar para poder ouvir da sabedoria de Salomão. Era quase que o centro do mundo, Israel. E aí, depois do cativeiro, Israel é uma nação como qualquer outra, e debaixo de um império ainda, porque o povo de Israel volta para as terras, mas continua batendo continência a um império. Ela não é soberana mais, ela está debaixo do império Medo-Persa. Então, a sensação, o sentimento do povo de Israel aqui, é de que eles são derrotados, e o império Medo-Persa são os vitoriosos. Eles que são o povo do Senhor, como se estivessem rejeitados, e agora parece que o povo do Senhor é o império Medo-Persa, são os persas. Eles agora passaram a ser o povo do Senhor, pelo menos esta é a percepção do povo de Israel aqui nesse texto. Nós agora estamos entrando na segunda parte do livro do profeta Malaquias, e na primeira parte o Senhor ele expôs a corrupção da nação. Ele disse quão corrupto é o povo, quanto eles corromperam o culto, o quanto eles corromperam o ensino da lei, o quanto a nação estava entregue ao pecado, mesmo depois de sofrer um cativeiro por 70 anos, por causa de pecado. Agora, a gente entra na segunda parte do livro, que vai até o versículo 18 do capítulo 3, onde Deus confronta essa corrupção. O objetivo de Deus aqui é confrontar. E essa disputa que nós vemos aqui, nesse texto que acabamos de ler, trata do tema da justiça de Deus. A primeira parte, o grande atributo de Deus que é colocado em xeque é o seu amor. Era aquela grande interrogação: será que Deus nos ama? Ou melhor, era mais uma afirmação, né? Deus não nos ama. E agora a segunda parte tem como característica o cheque da justiça divina. Será que Deus é justo? Ou melhor, Deus é injusto. Deus não é justo. Então o questionamento da primeira é o amor, e o questionamento da segunda é a justiça. Só que eles não estavam percebendo que fazer esse tipo de questionamento da parte de Deus é pecar contra Deus, porque é inadmissível aquele que é o justo agir com injustiça. Tanto que o provérbio 17, versículo 15, Deus disse: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então, que Deus é esse que fala contra a injustiça e pratica a injustiça? O povo de Israel parecia sofrer nesta ocasião aqui de amnésia. Pela boca de Isaías, o Senhor também disse: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, ai daqueles que chamam certo de errado e errado de certo.
Então o povo parecia que tinha esquecido disso. E o profeta Isaías disse isso antes do cativeiro babilônico. Então aqui o Senhor, nesses versículos, está confrontando esse tipo de questionamento do povo de Israel, e está dizendo para eles que Ele não só é justo, ou seja, Ele defende a sua justiça, mas não só defende a sua justiça, como Ele também promete juízo. Juízo sobre a igreja do Senhor, juízo sobre a comunidade de Israel, através de um Messias, através de um mensageiro, através de um anjo da aliança. Então vamos ver aqui esse texto, primeiro versículo 17, onde o Senhor acusa o seu povo de questionar sua justiça. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Questionamento parecido com esse, mas em contexto diferente, aconteceu com Jó. Lá no capítulo 7, versículo 19 e 20, Jó disse assim: até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Ou seja, por que eu estou sofrendo tanto do jeito que eu estou sofrendo? E até quando esse sofrimento vai seguir? E aí a resposta em interrogação vem da parte do Senhor, no capítulo 38, versículo 2, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E também no capítulo 40, os versículos 8 a 12, o Senhor disse assim: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou pode trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calca os pés dos perversos no seu lugar. Contexto diferente, mas também havia aqui da parte de Jó um questionamento de por que ele estava passando por tudo que estava passando. O povo também aqui em Malaquias questiona a Deus por que nós estamos passando por tudo que estamos passando. Só que Deus aproveita esta oportunidade dada pelo povo de Israel de questionar a sua justiça para chamar a atenção em relação à hipocrisia do povo. O povo era extremamente hipócrita com esse tipo de questionamento. Ou seja, Deus estava dizendo, em outras palavras, no decorrer do texto: quem são vocês para questionar justiça? Quem são vocês para questionar justiça? Então, Deus aponta essa hipocrisia do povo. Lá em Isaías, antes do cativeiro, o Senhor diz também: não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus no primeiro capítulo disse: vocês estão questionando o meu amor, mas vocês não estão atentando para a eleição. Que culto tão abominável é esse que vocês estão realizando a mim? Que culto nojento é esse? Os versículos 6 até o versículo 14. Depois, sacerdotes, vocês como responsáveis de ensinar a lei e colocar a lei em prática, vocês não estão ensinando, vocês são parciais com a lei. A partir do versículo 10 do capítulo 2, vocês estão se divorciando todo dia praticamente. Divórcio está acontecendo toda hora no meio de vocês. E não só isso, vocês estão se divorciando e se casando com gente que nem cristã é, ou seja, gente que nem é serva do Senhor.
Vocês estão se misturando com povos não alcançados por mim, povos que eu não chamei para ser meu povo. Quem são vocês para questionar a minha justiça, sendo que vocês cometem injustiça a todo tempo? Vocês são infiéis nos casamentos de vocês, vocês são infiéis no culto, vocês são infiéis no ensino da lei, e agora quer questionar a minha fidelidade? Por isso que Deus disse por boca de Isaías: vocês me dão um trabalho com os pecados de vocês, e eu me canso das iniquidades de vocês. E aqui eu trago uma aplicação. Será que Deus não está cansado da gente? Estou fazendo uma pergunta e você não precisa me responder, só pensa. Será que Deus não está cansado com a igreja? Assim como Ele esteve cansado com o povo de Israel? Será que Ele não está cansado com a gente, com esse tipo de evangelho que tem rodado pelo Brasil afora? Com esse tipo de culto que nós temos prestado? Com esse tipo de parcialidade com a lei de Deus? Algumas leis valem, outras não valem mais. Ou seja, aquilo que é ruim para mim, eu digo que não vale mais. E aquilo que é bom para mim, eu digo que vale, e ainda cobro dos outros. E eu pergunto para vocês, será que Deus não está cansado da igreja brasileira? Pensa aí. E agora eu te pergunto, será que Deus não está cansado de você pessoalmente falando? Você como membro do corpo. Será que Deus também não poderia dizer: você tem me dado trabalho com os seus pecados? Eu tenho estado cansado com as suas iniquidades. Segundo lugar, o Senhor promete sua presença no meio do povo. Versículo 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, anjo da aliança. Esse anjo com letra maiúscula aqui, ele está se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse mensageiro aqui do início, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, é João Batista. E aí você fala: de onde você tirou isso? Vai para o capítulo 4 que está lá, melhor detalhado. E veja que o versículo 1 começa: eis que eu primeiro vou enviar o meu mensageiro, ou seja, aquele que vai preparar o caminho, do anjo da aliança, do anjo do Senhor, do mensageiro da aliança. Ele é o Messias. Então vem um profeta antes da profecia, vamos dizer assim. Vem um profeta antes da profecia. E é o porquê que ele fala aqui anjo da aliança, porque em Cristo Jesus a aliança seria cumprida. O primeiro Adão fracassou. A nação de Israel também estava fracassando demais. Mesmo depois de 70 anos, o povo continuava entregue a seus pecados. Mas Deus haveria de levantar um Messias, o anjo da aliança, aquele que cumpriria o pacto e resgataria o seu povo. E este anjo da aliança viria, e de repente, virá ao seu templo. Aqui o profeta diz, ironicamente também, a quem vós buscais. Só que ele está agindo com ironia, porque o povo de Israel não buscava tanto assim esse Messias, não. Você pode perceber muito bem em todo o Antigo Testamento. E quando o Messias apareceu, eles rejeitaram, porque eles não queriam um Messias daquele jeito. Eles queriam um Messias diferente. Então veja que ele está agindo com um pouco de ironia aqui, porque eles mesmos rejeitaram o Messias posteriormente. E aí o texto do versículo 1 está dizendo para mim que quando Cristo viesse,
Quando Cristo veio, ele veio com juízo. Olha só. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua ira? Aí você pode estar perguntando assim: Arthur, você deve estar um pouco equivocado na sua interpretação, porque lá em João capítulo 3, versículo 17, Jesus disse assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não veio em juízo, ele vai vir, ele virá. Mas quando ele veio na primeira vez, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas não, João capítulo 9, versículo 39, o mesmo Jesus, no mesmo evangelho, disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não me veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. No mesmo evangelho, ele veio sim para salvar, mas ele também veio para julgar. E é tão interessante que quando nós vamos para aquele texto da entrada triunfal, Jesus entrando pelas ruas de Jerusalém, e ali o texto diz que os gregos começaram a glorificar o nome de Jesus, enquanto os fariseus rejeitavam. E naquela ocasião Jesus conversa com os seus discípulos dizendo assim: hoje se cumpre a profecia de Isaías. Lá em Isaías capítulo 6, Deus chama Isaías e diz assim: eu te chamo para ser o meu mensageiro e você vai pregar para que ninguém se converta. Você sabia disso? Que Isaías foi chamado para pregar, para não converter ninguém. Pelo contrário, para tornar o povo ainda mais injusto, mais condenável diante do Senhor. É só você abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 6 e ler. Você vai pregar, e o povo vai ficar ainda mais indesculpável diante de mim, e eu vou vir com juízo sobre o povo, até sobrar o toco, até sobrar um remanescente, até sobrar uma parcela desse povo idólatra. Então Jesus vem também agora, na sua primeira vinda, como juízo, como ele mesmo disse, porque os cegos se tornaram ainda mais cegos. Aqueles que se gabavam do conhecimento das Escrituras, que eram os fariseus, se tornavam mais cegos, porque o Messias estava diante deles, e eles, com todo o seu conhecimento da lei, rejeitavam o Messias. E é tão interessante que a gente vê também esse tipo de juízo da parte de Deus na descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Porque a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem duas faces: maldição e condenação. Maldição e bênção. Bênção para todas as nações, porque agora o Evangelho não seria pregado só nas ruas de Jerusalém, mas a todo quanto do mundo. Mas maldição, porque a comunidade de Israel receberia essa punição e seria rejeitada como nação exclusiva de Deus. Tanto que hoje Israel não passa de Israel. A diferença de Israel para o Brasil não é nada. Não existe diferença de Israel para o Brasil, de Israel para os Estados Unidos. É uma nação como tantas outras nações. E isso foi uma prova lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce e abençoa todas as línguas que uma vez foram amaldiçoadas, lá em Gênesis capítulo 11. O Senhor disse por boca do profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, disse assim: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome.
nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Ou seja, Deus promete que a realidade viria. Tanto que o texto diz aqui, ele virá ao seu templo. Quando Jesus pisa nas ruas de Jerusalém e vai ao templo, é o templo indo no templo. É o templo indo ao templo. Era a sombra se encontrando, era a realidade se encontrando com a sombra. O templo de Jerusalém, sombra. Cristo, a realidade. Então ele, o tabernáculo de Deus, e aqui o profeta Ezequiel disse que o tabernáculo estará com eles para sempre. E quando Deus envia o seu Espírito, o Espírito de Cristo, também chamado nas Escrituras, é a habitação do próprio Deus em nós. Por isso que Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é o próprio Deus. Então o tabernáculo agora não está externo a nós, pelo contrário, ele está em nós. E a igreja, como Pedro disse em 1 Pedro, é a casa espiritual de Deus. E é uma promessa da vinda do Messias. Por isso que ele disse, o meu anjo da aliança virá ao seu templo. Mas ele vem para a purificação. E os versículos 2 e 4, o Senhor declara que purificará o seu povo com essa vinda. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará com ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Quem suportará o dia do Senhor? Porque o dia do Senhor é um dia de juízo. Toda vez que a Escritura diz dia do Senhor, ou quem suportará esse dia, tem a ver com juízo. Por isso que lá em Amós, no capítulo 5, versículo 20, o profeta disse, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Agora é claro que esse dia do Senhor aqui também tem um apontamento futuro. Por isso que Jesus, no capítulo 21 de Lucas, no versículo 34, diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, os poderosos deste mundo dirão, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Sabe o que nós temos aqui agora? Deus no Antigo Testamento levantou Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Amós, Joel, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, e por aí vai. Sabe o que Deus está falando aqui com Malaquias? Agora eu não vou levantar nenhum profeta. Na verdade eu vou levantar um que vai preparar o caminho. Agora quem vai descer para falar com o povo sou eu. Eu não vou mandar nenhum emissário. Eu não vou mandar ninguém como boca minha. Agora eu vou descer e eu vou tratar o povo pessoalmente. Porque eu levantei profeta após profeta e vocês ouviam de um lado e esqueciam de outro. Entrava aqui e saía aqui. Entrava aqui e saía aqui. Profeta após profeta.
Eu levantei uma série de profetas antes do cativeiro, vocês não deram ouvido, eu mandei o cativeiro, 70 anos vocês sofreram, mas eu disse que só seria 70, vocês voltaram, e vocês voltaram e não tomaram jeito. Então agora eu vou descer. Eu vou descer e vou tratar com vocês. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 a 15, Paulo disse assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. O povo de Israel estava pecando contra o Senhor, e Deus disse: eu virei até vocês para purificá-los, para julgá-los, para tratá-los, para separar e para deixar claro algumas coisas nesta nação corrupta. Lá no Novo Testamento, por isso que ele fala aqui que purificará os filhos de Levi, porque no Novo Testamento nós temos em Atos capítulo 6, versículo 7, sacerdotes se convertendo a Cristo Jesus. O texto também diz que purificará os filhos de Levi, porque o livro de Hebreus diz que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E quando Cristo inicia a sua obra e realiza tudo que realizou e é assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, ele agora coloca o sacerdócio levítico debaixo do seu sacerdócio. Por isso que o sacerdócio de Cristo tem uma outra lei. É um outro tipo de culto. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: em espírito e em verdade. Cristo é aquele que ofereceu o sacrifício de justiça, e através de Cristo nós também temos condições de oferecer sacrifícios de louvor. Então o texto está dizendo aqui: eu vou purificá-los, eu sou como fogo de ourives, eu vou purificar os filhos de Levi, eu vou refinar como ouro. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor. Agradável porque agora não serão sacerdotes corruptos que conduzirão o povo aos meus pés, mas eu mesmo, o sumo sacerdote, serei pelo anjo da aliança para conduzir o meu povo a um culto aceitável e agradável, porque vocês não foram capazes de assim fazê-lo. Vocês não fizeram como deveriam fazer. E por isso que o texto aqui diz: como nos dias antigos, ou seja, essa oferta será agradável como nos dias antigos e como nos primeiros anos. É muito provável que os dias antigos aqui seja uma referência a Moisés, no período de Moisés, logo quando a lei foi implantada, onde o povo estava naquele avivamento do início da sua retirada do Egito, e também pode ser que nos primeiros anos seja uma referência até mesmo a Abel, que foi aquele que apresentou uma oferta aceitável e agradável ao Senhor. Então ele disse aqui que através do anjo da aliança, o Messias de Deus, Cristo Jesus, a oferta do povo seria agradável. Por isso que eu disse anteriormente, que lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2, o Senhor disse que por causa da obra de Cristo, por boca de Pedro e por boca de Paulo, a igreja pode oferecer um culto aceitável. Não por causa dela, mas por causa de Cristo. Não por causa de algo que está em nós, mas por causa de Cristo. Deus, Ele não aceita o culto que nós estamos prestando aqui por causa de nós. Diga-se de passagem. Se não fosse o Filho dele entre nós e Ele, esse culto seria medíocre. Porque a gente não é capaz. A gente não é capaz de prestar um culto aceitável ao Senhor. E aí o versículo 5, ele diz que o Senhor afirma que julgará o seu povo. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente.
e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou do trabalhador, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor disse que ele viria com juízo, mas veja bem, ele vem com juízo sobre quem? Sobre a nação de Israel. Quem é a nação de Israel? O povo de Deus. Ele não está falando aqui hora nenhuma que o juízo dele viria sobre os ímpios, sobre o Império Persa. O meu juízo vem sobre o meu povo. E aí me faz lembrar lá de 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, porque Pedro disse assim que o juízo de Deus começa dentro de casa. Antes de Deus julgar os de fora, Ele julga os de dentro. Antes deles tratar os ímpios, que numa hora dessa estão entregues ao pecado, enquanto você e eu estamos aqui sentados prestando culto ao Senhor, enquanto muitos estão lá do lado de fora, adulterando, fornicando, se entregando ao álcool, às drogas, à prostituição, roubando, agindo com violência, matando, eles vão ficar para depois. Deus vai começar o juízo dele aqui, com os que estão aqui dentro. É isso que ele diz para o povo: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Sabe por quê? Segundo Atos capítulo 8, versículo 9, e Atos capítulo 13, versículo 6, e também de acordo com o historiador Joséfo, que é um historiador judeu, depois do cativeiro babilônico, boa parte da nação de Israel se entregou à feitiçaria. Então ele disse aqui: eu serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Possivelmente esta fala do Senhor tem a ver com os versículos anteriores, porque o divórcio estava rolando solto, e o casamento misto estava rolando solto. Então o Senhor diz: eu vou contra vocês, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que caluniam, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, o salário do trabalhador. Tem gente que não está pagando o que de fato deve pagar, tem gente que está agindo com injustiça contra quem serve. Vocês estão oprimindo as viúvas e os órfãos. Tem gente no meio de vocês que está torcendo o direito do estrangeiro. Aí a pergunta que fica para vocês: quem são vocês para questionar a minha justiça? Sendo que vocês são feiticeiros, adúlteros, caluniadores, injustos e opressores. Quem são vocês para questionar a minha justiça? E veja como que a palavra de Jesus, como anjo da aliança que viria para fazer esse tipo de mensagem profética sobre o povo, ela está em extrema harmonia com o que o texto diz para nós, lá em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Olha o que Jesus disse: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Em Mateus capítulo 12, versículo 39, Jesus também disse: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Mateus 23, versículo 14, Jesus também disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Veja como que a palavra do anjo da aliança está em completa harmonia com o que o profeta Malaquias acaba de dizer.
Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o salário do trabalhador, os que oprimem a viúva e o órfão. Calvino, diante disso, ele disse o seguinte, abre aspas, essa reprovação deve ser um aviso para nós atualmente, para que não invoquemos o julgamento de Deus sobre os outros, enquanto nos gabamos de ser inocentes, fecha aspas. Antes de apontar o dedo para o outro, presta bastante atenção, porque o povo estava questionando a justiça de Deus. Hernandes Dias Lopes também diz, abre aspas, a nossa geração está perdendo o temor de Deus e chafurdando em um pântano lodoso, fecha aspas. A nação, a geração tem perdido dia após dia o temor de Deus. Isso de acordo com o reverendo Hernandes. E aqui fica algo para nós à luz desse texto. Primeira coisa é que às vezes nós questionamos a justiça do Senhor. Às vezes você questiona por que você está passando por tudo que você está passando. Às vezes você questiona por que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Às vezes você faz alguns questionamentos, mas você precisa prestar atenção para em que nível estão esses questionamentos. E se de fato você é imerecedor de passar por tudo que você está passando. Porque às vezes nós temos uma falsa visão, isso influência da teologia neopentecostal, que crente que está passando por problema, está errado, porque crente verdadeiro não passa por problema. Crente verdadeiro é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não tem derrota nessa história não. É só vitória. Só vitória. Até porque nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Então se nós somos mais que vencedores, nessa vida é só vitória. Eu acho que esse pessoal que escreve músicas assim, eu acho que não leram o profeta Malaquias. Eu acho que não leram o profeta Malaquias. Por isso que eu gosto muito de um livro do pastor John MacArthur, A Outra Face de Jesus. Se você tiver a oportunidade de ler, muito bom. Porque a outra face de Jesus, MacArthur diz o seguinte, o evangelicalismo popular desta geração prega um Jesus doce demais. E se esquece que existe um lado de Jesus que é amargo. O Jesus é muito bonzinho. Só que aí o texto de Malaquias diz que ele veio para juízo. Devemos reconhecer as nossas mazelas, devemos reconhecer os nossos pecados, porque o povo de Israel estava questionando a justiça de Deus enquanto estava pecando. E a pergunta que eu faço para você é, antes de você questionar, talvez, situações que você tem enfrentado, você tem antes pensado a respeito da sua própria vida? Será que você tem feito uma autoanálise de como anda a sua vida? Será que nós não estamos sofrendo por consequências de pecados não confessados? Será que nós não estamos sofrendo porque estamos em pecado? Terceiro lugar, nós carecemos de purificação do Senhor para apresentar um culto agradável ao Senhor. E aqui vale uma palavra muito interessante. Às vezes nós temos uma ideia um pouco equivocada de que aquela ideia de convidar os outros para a adoração. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Para a gente prestar um culto agradável e aceitável ao Senhor, nós precisamos ser purificados. E aqui vai uma palavra importante. Ímpio não cultua a Deus. Ímpios nos nossos cultos, eles assistem o que nós estamos fazendo. Por isso que os puritanos, eu não sei se eu já falei isso aqui, porque de vez em quando eu falo, os puritanos tinham um costume de quando iam cantar os salmos, se tivesse um ímpio visitante na congregação, ele não deixava cantar junto. E sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha um entendimento do seguinte, você não crê no que nós cantamos.
E porque você não crê no que nós cantamos, você também não deve cantar. Primeiro você precisa ser transformado. No dia que você for transformado e fizer parte do povo de Sião, aí você canta os cânticos de Sião. Então por isso que eles não dividiam o inário, o saltério, porque eles tinham essa visão. E nós às vezes nós convidamos como se bastou participar do nosso meio, prestam culto, mas antes de prestar culto precisam ser purificados. E aqui eu falo para você, se talvez você está aqui e ainda não foi transformado pelo poder de Deus, você não está prestando culto com a gente. Você está assistindo tudo que nós acabamos de fazer aqui e estamos fazendo. Mas no dia que você for transformado pelo poder de Deus, no dia que você nascer de novo, e Cristo for a sua razão de viver, você for selado pelo Espírito Santo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, aí você vai dar as mãos a gente, e nós vamos prestar um culto aceitável ao Senhor. Fora disso, você não presta um culto aceitável e agradável ao Senhor. A boa notícia desse texto é de que o mensageiro da aliança veio, e ele fez tudo o que deveria ser feito. Ele cumpriu o pacto, ele selou o pacto com o seu sangue na cruz, ele nos transformou, ele nos purificou. Por isso que graças à obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque o véu rasgou de alto a baixo, e nós agora podemos prestar ao Senhor um culto aceitável, porque o mediador, o sacerdote que está entre nós e Deus, é perfeito, é bom, é justo, é reto, não peca. Ele não faz parcialidade com o ensino da lei. Ele não conduz um culto medíocre como os sacerdotes estavam conduzindo. Ele é perfeito. E por isso que todas as vezes que eu e você participamos da ceia, nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos aqui comendo do pão, bebendo do cálice, nos lembrando que Cristo Jesus veio para nos purificar e nos dar condições de prestar um culto aceitável a Ele, porque nós não temos condições. E quando você olhar para a mesa e você pegar os elementos, você tem que se lembrar que um dia Ele vai voltar e que nós estaremos com Ele sem pecado. Aí lá nós não seremos mais feiticeiros, adúlteros, não juraremos falsamente, porque nós seremos glorificados assim como Ele o foi. E todas as vezes que você olhar para a ceia, você precisa olhar para o passado e também para o futuro. Por quem nós somos graças à obra de Cristo Jesus. E aí quando a gente olha para esse texto, que a gente chama a atenção aqui de João Batista, a gente precisa se lembrar que na verdade o primeiro ato de Jesus no seu ministério aqui foi ser batizado por João Batista. Primeiro ato, o mensageiro batizou o anjo da aliança. E naquela ocasião João Batista ficou assim, eu não estou entendendo. E aí Jesus disse, importa cumprir toda a justiça. Sabe por que Jesus foi batizado? Sendo que João Batista estava pregando o batismo de arrependimento de pecados? Porque Jesus, a partir do momento do seu início de ministério, estava tomando o nosso lugar. Agora eu viverei pela igreja. Eles não podem viver uma vida justa. Então eu me batizo e vivo uma vida justa por eles. Vou à cruz para pagar o preço do pecado deles. Ressuscitarei ao terceiro dia para garantir-lhes justificação e vida eterna. Estarei à destra do meu Pai para interceder por eles e governá-los nessa terra até o dia que eu hei de voltar para conduzi-los para novos céus e nova terra. E aí eu pergunto para você, você está em Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu no Filho de Deus? Porque veja bem, Jesus Cristo disse nos Evangelhos que Ele vai voltar. E Ele vai voltar para resgatar o seu povo e julgar aqueles que não são teus.
condená-los ao inferno. E de que lado você está? Porque não tem meio termo nessa história. Ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo. Não tem esse negócio de amigo da igreja, que seria um caminho do meio. Eu não sou nem cristão e também não sou nem ímpio, eu sou um amigo da igreja. Não existe isso. Ou você está refugiado em Cristo Jesus, para que quando Cristo voltar e o derramar da sua ira for lançada neste mundo, o único lugar seguro para que você esteja é nele. Pensa em Jesus como uma estrutura forte num dia de um grande temporal. É o único lugar seguro para se estar quando a ira de Deus for derramada de alto a baixo. Se você não está nele, lembre-se que em Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. E quem estiver na reta dele, sem Cristo, vai passar por toda a eternidade recebendo o cálice da ira dele. E eu espero que você tome uma decisão logo. Porque se você não tomar essa decisão logo, a vida é trágica. Tudo pode acontecer daqui para ali. Tudo pode acontecer no caminho de volta para sua casa. Ou você pode garantir que amanhã você vai para o seu trabalho. Você pode garantir que amanhã você vai estudar. Você pode garantir que amanhã você vai colocar em prática todas as atividades que você já planejou. Você não tem garantia nem se você vai deitar na sua cama daqui a pouco. A pergunta que eu te faço é: você já está em Cristo? Porque se você não estiver, a ira santa de Deus virá. Mas para aqueles que estão, nós estaremos num gozo eterno com o nosso Senhor e Salvador, graças à sua obra de purificação dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe.